É, pessoal, os ratos são sempre os primeiros a começarem o abandono do navio. E quem tá abandonando o navio bolsonarista é Romeu Zema, porque ele traiu o Bolsonaro. Já começou a fazer acenos ao Lula, começou a criticar Bolsonaro por causa dos filhos, tudo isso de olho em 2026. E olha que a fala do Romeu Zema foi antes do fiasco de Bolsonaro no debate da Globo e antes das pesquisas do IPEC e do Datafolha do último sábado. Na sua opinião, Zema é um traidor de Bolsonaro? Ele foi muito papo para pouco trabalho na virada de votos de Bolsonaro em Minas? Deixa o like se você gosta de ver Bolsonaro traído e, claro, se inscreva no canal. E o Romeu Zema, ele era a grande esperança do Bolsonaro em Minas, porque todo mundo sabe, todo mundo fala também, que ganhar em Minas é praticamente a garantia de vitória no cenário nacional. Porque aquele que ganha em Minas nunca perdeu a disputa nacional. E Romeu Zema foi o vitorioso no primeiro turno, ele é novamente governador de Minas Gerais. E ele foi visto como o grande trunfo de Bolsonaro em Minas. Agora vai virar, porque o Romeu Zema ele vai trazer os votos para Bolsonaro para virar em cima de Lula em Minas e comandar a grande virada de Bolsonaro no país todo. Só que as pesquisas foram caminhando, Romeu Zema não foi conseguindo atingir os seus objetivos, Bolsonaro foi minguando cada vez mais, e aí o Romeu Zema, em uma entrevista para a CNN, quando foi perguntado sobre as diferenças dele para Bolsonaro, ele pegou na veia Bolsonaro, no ponto onde mais dói. Ele poderia ter falado outra coisa? Poderia, mas já mostra aí uma traição do Romeu Zema. Porque quando foi perguntado qual é a grande diferença dele para Bolsonaro, Zema foi muito categórico. Eu não tenho filhos na política. Eu não misturo política com a família. E esse tema da família é muito sensível para Bolsonaro. Zema, se ele quisesse mesmo ser um grande apoiador de Bolsonaro, não teria falado dos filhos, teria falado de outras coisas, como bem falou a respeito da pandemia. Mas falar dos filhos, o ponto mais sensível do Bolsonaro, mostra uma clara traição, tudo isso antes do debate. E o Zema também começou já a fazer acenos ao Lula, mostrando que ele não está tão convicto assim da possibilidade de vitória de Bolsonaro. Zema falou: se Lula apresentar boas propostas para o Brasil, terá o apoio do Poder Executivo de Minas Gerais. Olha só que conversa mole do Romeu Zema. Mas o Bolsonaro, ele tá irritado com o Zema, porque o Zema foi um papudaço, né, pessoal? Zema começou a falar que ele teria um exército de 600 prefeitos em Minas Gerais que iriam promover um corpo a corpo para virar votos a favor do Bolsonaro. Mas isso não aconteceu. Zema não conseguiu reunir nem 100 prefeitos. Recentemente houve um evento em Minas Gerais que o Bolsonaro chegou no anfiteatro vazio. Não tinha ninguém lá. Isso, claro, deixou o Bolsonaro irritado, porque o poder de convencimento de Zema não é tão grande assim. Inclusive, o Lula chegou a comentar sobre isso no debate em uma provocação, quando o Bolsonaro começou a dizer que os prefeitos estão com ele, que a população brasileira está com ele, todos estão juntos com o Bolsonaro para que ele derrote Lula. E aí o Lula falou: olha, eu vi você irritado porque você estava lá em Minas, no anfiteatro, e não tinha ninguém lá para te apoiar, Bolsonaro. Nenhum prefeito. Então como que você fala que você está sendo apoiado por prefeitos? Você não está. Foi mais um mico que o Bolsonaro pagou, inclusive o mico que ele acabou pagando também no debate da Globo, porque aquilo tudo foi um enorme fiasco por parte do Bolsonaro. E o Zema, pessoal, na grande verdade, ele já está de olho em 2026. Esse é a grande questão do Romeu Zema. O Romeu Zema, ele não tinha o que fazer. Ele teve que trazer o PL para perto de si e sair como apoiador de Bolsonaro para tentar virar o voto. Porque se o Zema conseguisse, por um milagre, o que era muito difícil, virar os votos para o Bolsonaro em Minas, garantindo assim a vitória do Bolsonaro no estado e talvez a vitória do Bolsonaro no país, o Zema iria se cacifar para ser um futuro candidato à presidência da República. Ele tem essa possibilidade. Só que com essa virada inesperada, ele ficaria ainda mais forte. E o Zema, como você bem sabe, eu acredito, porque nós já estamos falando há algum tempo aqui no canal, ele precisa do apoio do PL para governar Minas. Se ele não tiver uma base forte do PL, que é o partido do Bolsonaro em Minas, ele vai ter dificuldade. E fazer um bom governo nos próximos 4 anos é essencial para o Zema para que ele possa se cacifar e se garantir como sendo um pré-candidato forte para disputar 2026. Então o Zema está de olho, na verdade, na próxima disputa. Ele não está nem aí com o Bolsonaro. E além disso, o Zema vai precisar de um partido, porque o partido dele, o Partido Novo, é um grande partideco, pessoal. Partideco, não tem estrutura partidária para sustentar uma candidatura competitiva
para a presidência da República. E talvez nem tenha conseguido formar aí bancada suficiente para garantir participação de Zema nos debates. Então ele vai pular fora do Partido Novo, desesperando assim o Bolsonaro, porque o Zema não tá nem aí para a candidatura do Bolsonaro. Você vai colocar nos comentários se você aprecia ver o Bolsonaro sendo traído. E é claro que eu quero também que você se inscreva no canal. O Zema, ele não pode ser ingênuo de acreditar que ele vai conseguir herdar o bolsonarismo. Porque ele não vai, pessoal. Se o Zema tá apostando nisso, é um erro crasso por parte dele. Porque já tem uma disputa dentro da própria família do Bolsonaro para saber quem vai herdar esses votos bolsonaristas. Porque o bolsonarismo, quando o Bolsonaro for derrotado, ele vai acabar sendo dissipado. Mas vai continuar existindo. Esse é um ponto importante. O Bolsonaro não leva para a tumba o bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento maior do que o Bolsonaro. E a própria família já está em disputa. Os filhos do Bolsonaro, principalmente o Flávio, estão disputando contra a Michelle pela herança, pelo espólio do Bolsonaro desses 30%, pode ser até 35%. E a Michelle, ela tem se destacado muito nesses últimos dias de campanha, mostrando ser mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro. Porque nós vimos que no primeiro turno, a quantidade de votos que o bolsonarismo recebeu, que é quando você pega todos os candidatos bolsonaristas, foi maior do que a quantidade de votos que o próprio candidato Bolsonaro recebeu. E na minha interpretação, a Michelle, ela é a principal expoente do bolsonarismo, mais que o próprio Bolsonaro. Porque o bolsonarismo não é simplesmente um movimento político, é um movimento político-religioso. O fator religioso no bolsonarismo é um elemento importante, latente, que não pode ser desconsiderado. E Bolsonaro não consegue integrar a si o discurso religioso, que Michelle faz e faz muito bem. Toda essa explicação vou deixar o link aqui no card. E Michelle também se cacifa para ser uma candidata em 2026. Por que não? Parece que ela tem gostado de fazer esse corpo a corpo. Só que para isso, ela vai ter que se preparar melhor para os debates do que Bolsonaro se preparou. Porque o debate da Globo foi um fiasco para Bolsonaro. Bolsonaro foi completamente massacrado pelo Lula. Bolsonaro não se mostrou como sendo um estadista. Bolsonaro, na verdade, se mostrou como um grande despreparado, um desqualificado, um desequilibrado para governar o país. Ah, mas ele já era assim em 2018. Tudo bem, mas era um momento diferente. E na comparação entre dois presidentes, porque o Lula já foi presidente, o debate da Globo mostrou um abismo que existe entre os dois. Ah, mas vai virar poucos votos, pode ser que não vire nenhum voto. Pode até ser. Só que aí tem uma questão. A quantidade de indecisos. Aqueles que estavam indecisos e olharam a performance do Lula e a performance do Bolsonaro, vendo o Bolsonaro despreparado, tremendo na base e quase caindo, a tendência é voto em Lula. Todo o meu comentário do debate, link também aqui no card. E eu quero que você coloque aqui nos comentários, tá? Se você está tenso para amanhã, porque vai ser uma disputa apertada. Não pense que vai ser uma disputa fácil. E se você tiver problema de coração, é melhor nem acompanhar.